Livro pela Fé. Autor: Billy Pinheiro. Capítulo 2. A oferta aceitável a Deus pela fé. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. Pela fé. Essa é a expressão que vamos abordar bastante neste e nos próximos capítulos. Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Mas por que foi mais excelente? Muitas respostas já foram dadas. Mas o fato principal é que ele fez sua oferta pela fé. Sua oferta estava conectada à sua fé, ao que ele creu e recebeu como revelação de Deus. Lembre-se de que a fé sem obras é morta. A fé nos leva a tomar decisões, a dar passos, a agir. Foi isso que aconteceu com Abel. Sua fé o levou a oferecer um sacrifício a Deus, e esse sacrifício foi aceitável diante dele. Mais do que isso, essa oferta trouxe para ele o testemunho de que era justo, justificados mediante a fé. Espero que você já esteja compreendendo a conexão. A fé de Abel é aquela fé inicial que também temos no Senhor Jesus. Pela fé, você e eu fomos justificados, como diz a palavra de Deus. Fomos, pois, justificados mediante a fé e temos agora paz com Deus. Romanos 5:1. Essa é a nossa fé inicial. Quando olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, vemos muitos aspectos da nossa fé. E esse é um aspecto inicial. A fé que nos declara justos. Como alguém, sendo ímpio separado de Deus, pode ser declarado justo diante dele? Pela fé. Mas fé em quê? Naquilo que Jesus Cristo fez por nós no sacrifício que ele ofereceu. O escritor de Hebreus fala repetidamente da superioridade do ministério sacerdotal de Jesus e do seu sacrifício, em comparação aos sacrifícios da antiga aliança. O escritor de Hebreus constantemente chama nossa atenção para o maior sacrifício de Jesus. E quando você e eu cremos nesse sacrifício, fazemos isso pela fé, e por causa dessa fé, ao crer na oferta de Jesus, ao olhar para ele, e reconhecer que somos pecadores e que só Ele poderia cumprir diante de Deus aquilo que era requerido pela justiça divina, somos justificados, somos declarados justos. Abel obteve o testemunho de ser justo. Não é maravilhoso? O resultado da fé de Abel é que ela continua falando por ele, mesmo após sua morte. Isso é verdade. Vamos explorar mais essa história de Abel. Vamos ler a história dele. E à medida que avançamos, ficará mais claro o que o escritor de Hebreus está nos dizendo. Esse é o primeiro exemplo de fé que temos no capítulo 11. No capítulo 10 de Hebreus, já vemos algumas declarações importantes a respeito da fé, alguns princípios fundamentais. E agora temos o primeiro exemplo da fé em ação. Abel ofereceu um sacrifício, uma oferta aceitável diante de Deus. A oferta que é aceita e a que é recusada por Deus. Aqui, o texto compara Abel com Caim. O que podemos ver é que, desde o princípio da raça humana, sempre existiram dois tipos de ofertas a Deus. Uma será aceita por ele e a outra será recusada. A oferta de Abel foi aceitável porque foi feita pela fé. A oferta de Caim, por outro lado, foi baseada em seu próprio esforço, entendimento e caminho, não seguindo o que Deus havia determinado. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Gênesis 4:1. É interessante notar que, após a queda de Adão e Eva, Deus falou algumas coisas a eles. Deus disse a Eva que, de sua semente, viria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Quando Caim nasceu, Eva esperava que ele fosse esse descendente. Por isso disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Claro que sabemos que não foi Caim, não é? Muitas gerações se passaram até a chegada do Messias, o Senhor Jesus, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Depois, Eva deu à luz a Abel, seu irmão. A partir de então, o Espírito Santo começa a destacar as características de Abel, e em seguida, também fala sobre Caim. O escritor de Hebreus, iluminado pelo Espírito Santo ao olhar para essa história, nos mostra que, pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Depois, deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor.
Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Gênesis 4:2-5. Essas afirmações são impressionantes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. A primeira coisa que precisamos entender é que a oferta de Abel foi aceita porque o próprio Abel havia encontrado prazer no Senhor. Deus se agradou de Abel primeiro e, consequentemente, de sua oferta. Com relação a Caim, o texto nos diz que Deus não se agradou de Caim nem de sua oferta. Isso é algo muito interessante para refletirmos. Qual foi a principal diferença entre a oferta de Caim e a de Abel? Abel ofereceu um sacrifício ao Senhor que envolveu derramamento de sangue, enquanto Caim, que era lavrador, ofereceu o fruto da terra. Não que fosse necessariamente errado oferecer uma oferta de cereais, afinal, no livro de Levítico, há ofertas que não envolvem derramamento de sangue. No entanto, a questão aqui estava no coração de Caim, que estava errado diante de Deus. Não era apenas a ausência de sangue na oferta, mas o estado do coração de Caim que fazia a diferença. Caim tentou agradar a Deus e ser aceito por ele, através de seu próprio esforço. Abel, por outro lado, ofereceu sua oferta por revelação e aprendizado com seus pais sobre o pecado e a necessidade de se cobrir diante de Deus. Quando o homem pecou, Deus providenciou vestimentas de peles de animais para cobrir Adão e Eva, o que implicou o derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. O escritor de Hebreus nos mostra que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, não há perdão dos pecados. Hebreus 9:22. O justo precisa pagar o preço pelo injusto. Quando o homem caiu, o que Deus fez? Deus tomou um animal e, de sua pele, fez vestes para Adão e Eva. Logo no início de Gênesis, o Evangelho já estava presente, ainda que de forma embrionária, pois houve derramamento de sangue para cobrir a nudez de Adão e Eva. O Senhor, pelo Espírito Santo, está nos mostrando o Evangelho desde o princípio. Adão e Eva tentaram cobrir-se com folhas de figueira, mas quando Deus apareceu, eles disseram: "Nós ficamos com vergonha porque estávamos nus." Mas eles não haviam acabado de fazer uma veste de folhas de figueira? Esta é a religião do homem, que tenta por si mesmo cobrir-se diante de Deus, mas é impossível. Eles só ficaram em paz quando o próprio Deus fez a veste para eles. E essa veste foi feita a partir do sacrifício de um animal. Abel, por sua vez, aproximou-se de Deus com essa base, o derramamento de sangue. Ele ofereceu a Deus das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Abel tinha essa revelação de que não poderia se aproximar dele sem um sacrifício. É muito provável que Abel já tivesse recebido essa revelação, certamente ouvindo seus pais falarem sobre isso, e então ofereceu essa oferta ao Senhor. Essa foi a grande diferença entre a oferta de Abel e a de Caim, o derramamento de sangue. Não que fosse impossível oferecer uma oferta de cereais a Deus, isso era permitido, mas Caim quis ser aceito diante de Deus com uma troca, baseada em seu próprio esforço e trabalho. Por isso, não foi aceito diante de Deus. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: "Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine." Gênesis 4:5-7. A oferta de Caim não foi aceita porque ele tentou se aproximar de Deus com seu próprio esforço, querendo barganhar com o Senhor. Não havia derramamento de sangue naquela oferta, e por isso não era um sacrifício aceitável diante de Deus. Ainda assim, Caim ficou irado. Mesmo nessa situação, o Senhor, em sua misericórdia, se aproxima dele. A religião das obras, um caminho de morte, o Senhor exorta Caim, dizendo-lhe algo muito significativo. É interessante notar que essa é a primeira vez que a palavra pecado é citada na Bíblia. Deus diz a Caim:
Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Gênesis 4:7. O Senhor estava chamando Caim ao arrependimento, para que ele mudasse seu caminho e sua forma de se aproximar de Deus. No entanto, Caim não ouviu as palavras do Senhor. Ao contrário, o que acontece a seguir é trágico, por inveja, ciúmes, e porque sua oferta não foi aceita diante de Deus, e ele mesmo não foi aceito. Enquanto seu irmão o foi, Caim comete um ato terrível. Caim disse a Abel, seu irmão: "Vamos ao campo." Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. Gênesis 4:8. Que terrível isso! Não é mesmo? Temos apenas dois tipos de caminhos, ou melhor, dois tipos de pessoas que se aproximam de Deus. Aquelas que confiam no sacrifício de Jesus e aquelas que confiam na religiosidade, em seu próprio caminho. E o próprio caminho sempre leva à morte. Sempre é um caminho de separação de Deus. Não podemos seguir um caminho que nós mesmos definimos para nos achegar a Deus. Deus já definiu o caminho que o homem deve seguir. Jesus mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14:6. O Senhor Jesus é o caminho, não um dos caminhos possíveis. Deus já estabeleceu esse caminho. Todas as pessoas que tentam chegar a Deus por outro caminho estão criando sua própria religião, seu próprio caminho, que é exatamente o caminho de Caim. O sacrifício de Abel, por outro lado, era tão diferente. Abel reconheceu o fato do pecado e a necessidade de ser redimido, de ser perdoado. Ele ofereceu aquele animal em seu lugar. Não há outro caminho a não ser o caminho do sacrifício para nos aproximarmos de Deus. Todos nós precisamos de um sacrifício, e todo sacrifício envolve derramamento de sangue. No nosso caso, na nova aliança, temos o sacrifício de Jesus, o derramamento do sangue do Senhor Jesus a nosso favor. Aqui, começamos a ver a grande diferença entre o caminho que Abel tomou e o caminho que Caim escolheu. O Senhor disse a Caim: "Onde está Abel, o seu irmão?" Ele respondeu: "Não sei. Por acaso sou o guardador do meu irmão?" E o Senhor disse: "O que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra." 13. Então Caim disse ao Senhor: "Meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará." 15. O Senhor, porém, lhe disse: "Não, e, se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden." Gênesis 4:9-16. É muito significativo o que lemos no livro de Gênesis. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O que podemos perceber aqui é que a religião de Caim produziu um assassino. Ele matou seu irmão. Essa é a religião das obras. A religião das obras acaba produzindo assassinos, e isso é algo que vemos ao longo de toda a história da humanidade. A religião das obras mata as pessoas, literalmente. Você já percebeu que até mesmo a própria igreja, os chamados cristãos, já mataram outros cristãos? Essa forma de religião traz ciúmes e ira contra aqueles que adotam o caminho de Deus. E haverá sempre essa oposição. Isso se vê ao longo de toda a Bíblia, desde o início de Gênesis até Apocalipse. Aqueles que seguem o mesmo caminho de Caim, a religião das obras, agem como ele. Caim viveu para si mesmo. Ele não agradou a Deus como Abel. E muitos ainda hoje se esforçam, mas em seu próprio esforço natural, como Caim, tentando agradar a Deus. No entanto, não serão aceitos se não for por Jesus Cristo. Nenhuma religião será aceita diante de Deus. Nenhum caminho que o homem tentar traçar para chegar a Deus será possível, porque Deus já estabeleceu um caminho, que é Jesus Cristo.
E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O caminho que temos é o Senhor Jesus. A oferta de Caim foi uma oferta segundo o seu próprio conceito, não segundo o que Deus havia estabelecido. Veja o que Paulo, o apóstolo, disse em Romanos 10:3. Desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Foi isso que Caim fez. Ele não aceitou aquilo que Deus havia estabelecido, mas quis definir sua própria justiça. Caim decidiu o que seria a oferta para se achegar a Deus, seguindo seu próprio entendimento. Hoje, vemos o mesmo acontecendo. A religião e aqueles que não aceitam o caminho de Deus agem dessa forma, desconhecendo a justiça de Deus. Qual foi a justiça de Deus? Em Cristo Jesus, fomos perdoados. Toda a nossa dívida com Deus foi paga. O Senhor Jesus, ao morrer na cruz, nos deu acesso a Deus, e ao nos achegarmos a Ele crendo, pela fé, naquilo que Jesus fez, somos declarados justos diante de Deus. O Senhor Jesus se tornou a nossa justiça. O caminho de Caim abandonou a Deus e seguiu a Satanás. O caminho de Caim foi de abandono a Deus e de seguir a Satanás. Veja o que lemos na história de Caim. No final, a palavra nos diz simplesmente que ele retirou-se da presença do Senhor. Caim seguiu seu próprio caminho. O livro de Judas fala sobre os apóstatas, dizendo: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Judas 1:11. Os apóstatas seguem o caminho de Caim, que foi tentar se achegar a Deus não pela fé, mas pelos seus próprios méritos. Permita-me recordar porque o exemplo de Abel nos aponta para nossa fé inicial no Senhor. A palavra de Deus diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9 Não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Caim tentou se aproximar de Deus, alcançar a salvação e ser aceito diante dele por meio de suas obras e esforços. Este é o caminho de Caim, que não é aceitável aos olhos de Deus. Em 1 João 3:11 e 12, está escrito: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Caim era do maligno porque escolheu seguir seu próprio caminho, um caminho que lhe foi dado pelo inimigo. Hoje, Satanás continua tentando fazer com que as pessoas sigam suas próprias vontades, ignorando o caminho que Deus estabeleceu em Cristo. Caim, guiado pelo maligno, assassinou seu irmão. E por que o fez? Porque suas obras eram más, enquanto as de seu irmão eram justas. A fé de Abel o levou a realizar obras justas, mas o caminho de Caim o conduziu a uma vida desprovida tanto da fé em Deus, quanto da aceitação do caminho que ele havia estabelecido. A falta de fé de Caim resultou em obras más. Observe o contraste. O caminho de Caim produziu perseguição e assassinato, e revelou o que há de mais terrível no ser humano. A religião de Caim produziu um assassino. Ele matou seu próprio irmão. A religião baseada em obras sempre acaba por gerar assassinos. Os que estão na carne perseguirão os que estão no espírito. Aconteceu o que Paulo diz em Gálatas 4:29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito, assim também acontece agora. Sempre será assim na história da humanidade. Aqueles que estão na carne perseguirão os que estão no espírito. Aqueles que seguem a religião de Caim irão perseguir aqueles que, como Abel, seguem o caminho estabelecido por Deus, aproximando-se dele com base na oferta de Jesus e pela fé. Isso ocorreu ao longo de toda a história da humanidade. E vemos esse padrão inclusive na história da igreja. É importante ressaltar que não estou aqui para criticar os meus irmãos que seguem a tradição católica. Há muitos irmãos em Cristo dentro da tradição católica. No entanto, na história da Igreja Católica, houve períodos em que mais cristãos foram mortos por ela do que pelo próprio Império Romano. Porque, muitas vezes, a Igreja foi guiada pela religião de Caim, a religião das obras. Até mesmo os cristãos que seguiram a Reforma em determinado momento perseguiram outros cristãos, chegando até a assassiná-los
Isso é impressionante e deve nos alertar. Se andarmos na carne, mesmo após conhecermos o Senhor, podemos cometer ações insanas, terríveis. Recordo-me de um fato da história da igreja. Irmãos que começaram a seguir a Deus e entenderam que o batismo por imersão tinha um significado importante passaram a pregar e praticá-lo. E o que aconteceu? Outros cristãos os perseguiram, matando-os por praticarem o batismo por imersão. Alguns foram amarrados a pesos e lançados em lagos para morrer. Eram cristãos fazendo isso com outros cristãos, ou seja, aqueles que estavam na carne, perseguindo aqueles que estavam no Espírito. É exatamente sobre isso que Paulo fala em Gálatas. Aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Esse é um princípio presente no reino de Deus. Aqueles que estão na carne sempre perseguirão aqueles que estão no Espírito. De maneira simples, já vivenciei isso em algumas ocasiões. Sempre que Deus traz uma nova iluminação à minha vida, e eu começo a viver conforme essa revelação, nota claramente, irmãos, se levantando contra mim. Nos últimos 7 anos, Deus tem me dado novas revelações em Sua palavra, e pela Sua graça, tenho experimentado a realidade dessas verdades. No entanto, também tenho presenciado irmãos se oporem sem motivo aparente, apenas porque tenho crido e me alegrado diante do Senhor. A carne se levanta contra as coisas do Espírito do Senhor. Que o Senhor nos ajude. Abel, pela fé, ofereceu uma oferta melhor e foi aceito diante do Senhor. A oferta de Abel representa um sacrifício, demonstrando que ele creu no Senhor e no caminho que Deus estabeleceu. O que Abel fez foi reconhecer que era pecador e que necessitava de um sacrifício, de remissão dos seus pecados. Esse é o caminho simples que cada um de nós precisa trilhar. E espero que a grande maioria dos que estão lendo estas páginas já tenha dado esse primeiro passo de fé. Pela fé, cremos no que Jesus fez. Pela fé, fomos justificados. Pela fé, reconhecemos que éramos pecadores, mas que Deus em Cristo providenciou ali na cruz o perdão dos nossos pecados. Por isso, somos aceitos diante de Deus, e agora Ele pode nos declarar justos, assim como declarou a Abel. Apenas o sangue de Jesus nos dá acesso a Deus. Abel ofereceu um sacrifício melhor e recebeu o testemunho de que havia feito o que era correto diante de Deus. A fé de Abel ainda fala até hoje. Que tremendo testemunho o de Abel! O sangue de Abel clamava da terra. E é interessante notar que, no final do capítulo 12 de Hebreus, o escritor afirma: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12, 24. O sangue de Jesus fala mais alto. A oferta de Jesus fala mais alto do que a própria oferta de Abel. Abel ofereceu algo crendo no Evangelho, ainda que essa palavra não existisse lá no início, mas ele creu na provisão de Deus, reconhecendo que era pecador e que havia um caminho único estabelecido por Deus. O derramamento de sangue, para que os pecados fossem perdoados. O que significa esse derramamento de sangue? Significa que uma vida inocente foi imolada em favor daquele que era pecador. Isso nos remete ao Evangelho. O Senhor Jesus, o justo, morreu pelos injustos para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Assim como Abel foi reconhecido por Deus como justo porque ofereceu uma oferta segundo o padrão divino, sendo aceito e declarado justo, eu e você somos declarados justos quando nos apropriamos da oferta que Jesus fez em nosso lugar. Quero crer que todos os que estão lendo estas páginas já fizeram isso. Já se apropriaram da oferta de Jesus, reconheceram que são pecadores e deram o passo de fé dizendo: eu reconheço que Jesus morreu no meu lugar. O justo morreu pelo injusto e eu aceito essa oferta que Deus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Se por acaso você ainda não tem essa certeza de fé, saiba que, neste exato momento, você pode obtê-la. Basta confessar com sua boca e dizer: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz para perdoar os meus pecados. Se você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo.
É o que nos diz Romanos 10:9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você recebe a oferta de Jesus, você está justificado. Assim como Abel foi declarado justo por Deus, você também será. Pode acontecer, ainda que não devesse, que, mesmo após termos declarado nossa fé em Jesus, ainda queiramos agir como os Gálatas, ou como os irmãos mencionados na carta aos Hebreus, que corriam o risco de voltar a tentar se aproximar de Deus com base em seus próprios esforços, e não naquilo que Jesus fez por nós. Que esse não seja o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe ao refletirmos sobre este primeiro exemplo de fé, ajudando-nos a seguir o caminho que Deus estabeleceu para nos achegarmos a Ele. Perguntas para reflexão. 1. Qual a principal diferença entre as ofertas de Abel e Caim, e como isso se relaciona com a sua fé hoje? 2. Por que a fé de Abel aponta para a nossa fé inicial para a salvação? 3. Quais os perigos da religião baseada em obras, e como você pode evitar cair nessa armadilha? 4. Como você pode identificar, em sua própria vida, as tendências a seguir o caminho de Caim, buscando a aprovação de Deus por meio de seus próprios esforços? 5. Como você pode fortalecer sua fé em Cristo e se afastar da religião das obras?